Christopher Nolan é um dos diretores mais talentosos e influentes da atual Hollywood, conseguindo cativar o público por sua habilidade de juntar filmes artísticos e pessoais com grandes obras blockbusters. A cada filme nos trazendo novos temas e nos levando para mundos incríveis. A Origem é um grande exemplo disso, sendo este um dos seus filmes mais populares, elogiado pelo seu visual e sua história instigante sobre o mundo dos sonhos. Recentemente eu estava reassistindo e cheguei a comentar com um amigo como a história tem um aspecto de filme de assalto só que inverso. E após esse comentário uma questão ficou na minha cabeça. Será que A Origem desconstruiu o gênero dos heist movies? Bom, e hoje estou aqui para falar sobre ele, A Origem. Eu sou o Lucas com K e este é mais um episódio de Frame Subjetivo. A Origem, ou Inception, foi um dos projetos mais demorados da carreira do Christopher Nolan, como ele afirmou em uma entrevista feita pelo seu irmão, Jonathan Nolan, no livro Inception, The Shooting Script. O roteiro para o filme levou cerca de 10 anos para ser finalizado, e surgiu de um evento na juventude dele, onde ele teve um sonho lúcido. Tendo total noção de que estava sonhando e ficou fascinado pelo limite infinito do seu cérebro de criar cada detalhe em seus sonhos de maneira tão fluida que nem mesmo ele percebia. Desde aí, o roteiro passou por várias versões, sendo cogitado em até ser um filme de terror. No entanto, Nolan achou que seria melhor se o filme fosse sobre espionagem corporativa, algo que ele já vinha trabalhando em suas obras recentes, adotando o estilo dos filmes de assalto. O que nos faz voltar à nossa pergunta inicial. A Origem realmente desconstruiu o gênero dos heist movies? Bom, a resposta para essa pergunta é sim e não. Calma, eu explico. Inception tem as características básicas para um filme de assalto, mas decide seguir alguns caminhos inesperados, subvertendo a expectativa para um filme do gênero. Mas antes de tudo isso, o que são os filmes de assalto? Os filmes de assalto, ou os heist movies, foi um subgênero que acabou surgindo do gênero de filmes de crimes, e são filmes envolvendo um grande roubo. E como todo gênero, com o passar dos anos, essas obras vão ganhando características que os deixam semelhantes, e elas podem ser resumidas em 5. O líder, a equipe, o plano, o roubo e o resultado. Na primeira característica é onde somos apresentados à mente de tudo. São personagens fugitivos ou ex-detentos muito espertos com um grande plano. Na segunda característica, todo filme de heist que se preze tem que ter uma equipe de excelência, para que a execução do plano seja bem sucedida. Os integrantes são sempre compostos por personagens muito habilidosos e excelentes em suas respectivas funções. Para o terceiro, o plano é sempre bem arquitetado e pensado milimetricamente, eles são praticamente infalíveis. Na quarta característica, é a etapa onde vemos o plano ser botado em ação, com cada um exercendo sua função e vendo se o plano vai seguir o que foi elaborado. Normalmente acompanhamos que, mesmo que o plano seja bem arquitetado, o roubo nos mostra que ele pode estar suscetível a falhas. Na quinta característica é onde vemos a conclusão da história. Vemos se a equipe teve êxito ou não no seu roubo e acompanhamos as consequências e os futuros dos personagens. E se olharmos bem, podemos notar que Inception tem basicamente todas essas características. Na primeira, temos Cobb, um fugitivo que é um espião corporativo roubando informações das suas vítimas durante os sonhos. Na segunda, logo após um grande empresário contratar os serviços de Cobb, ele sai em busca dos demais integrantes para o seu roubo. E assim conhecemos o falsificador Ames, o químico Yusuf e Ariadne, uma estudante que ele e Arthur treinam para criar os cenários dos seus sonhos. E até aí Inception segue nos conformes do que se esperaria para um filme do gênero. Mas na terceira característica, onde conhecemos o plano de Inception,
que no caso é fazer o filho de um grande empresário destruir a empresa do pai após a morte do mesmo, Inception começa a se diferenciar dos demais filmes do gênero, pois não só vemos como eles irão fazer a inserção, como também começamos a nos aprofundar na mente de Cobb, descobrindo seus medos e toda sua trama envolvendo o Maul, subvertendo de certa forma o que seria esperado para um filme do gênero, pois filmes de assalto tendem a se focar mais na parte da ação e suas reviravoltas do que investir tempo nas emoções dos seus personagens, assim como afirma Christopher Nolan em uma entrevista para o Los Angeles Times. Os filmes de assalto tradicionalmente são deliberadamente superficiais em termos emocionais. Eles são frívolos e glamourosos, e há uma espécie de brilho e diversão nisso. Originalmente, tentei escrever dessa maneira, mas quando voltei, percebi que, para mim, isso não funcionava para um filme que depende tanto da ideia do estado interior, da ideia de sonhos e da memória. Percebi que precisava aumentar os riscos emocionais. E, embora alguns de seus filmes sejam criticados por serem frios ou desbalanceados emocionalmente em algumas partes, como Interestelar, Inception, para mim, é um dos exemplos mais competentes no quesito peso emocional. Algo que foi fruto da ótima relação que Nolan teve com DiCaprio para a criação do personagem Cobb, levando ele a fazer mudanças significativas no roteiro. Léo é muito analítico, principalmente do ponto de vista do personagem, mas também como toda a história funcionará e se relacionará com o personagem dele, na verdade tem sido um conjunto interessante de conversas, e acho que melhorou enormemente o projeto. Eu acho que a vida emocional do personagem agora dirige a história mais do que antes. Essa relação fez uma grande diferença para sua história, e a partir desse momento Nolan continua seguindo as demais etapas para um filme de assalto, só que agora ao seu estilo. Ao invés de vermos um roubo, vemos uma inserção, vendo o processo da implantação da ideia nos sonhos, indo mais fundo a cada nível, vendo as variações do tempo e espaço, algo que resulta em ótimas cenas. E também percebemos que não estamos só indo mais fundo na mente da vítima deles, como também na de Cobb, descobrindo todo o seu problema em sonhar e em deixar seu passado com sua esposa para trás. No fim, acompanhamos a conclusão do arco de Cobb, e o resultado de toda a inserção, vendo os personagens conseguindo voltar de todos os níveis e Cobb finalmente conseguindo realizar seu maior sonho, que é voltar para os seus filhos. Mas, antes do fechamento do filme, uma questão fica em nossas cabeças. Seria este o mundo real? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Eu espero te encontrar no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau!